Eu venho então falar um bocadinho do trabalho da OMS em relação ao álcool e quais são as políticas de álcool na Europa atuais. Vou começar por dar uma contextualização sobre o trabalho da OMS e o consumo de álcool na Europa e depois mostrar algum do trabalho que tem vindo a ser feito para mitigar as consequências do consumo de álcool nesta região. Então, só para vos dar uma pequena contextualização, um, em 2015 as Nações Unidas adotaram um documento chamado Agenda 2030, que é constituído por 17 objetivos, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são estes 17 itens que apresento aqui. Os objetivos deste documento constituem uma visão comum para a humanidade, para melhorar a vida do nosso planeta, para toda a gente. Este documento foi aceito pelos 193 Estados-membros das Nações Unidas e abrange várias áreas, que constituem, por exemplo, erradicar a pobreza de todas as formas, como é o caso dos Objetivos de 1 a 3, promover a segurança, igualdade e felicidade das populações, como é o caso de 4 e 5, e também garantir o desenvolvimento sustentável económico e proteger o nosso planeta. Mas naquilo que eu quero dizer é que o trabalho da Organização Mundial de Saúde foca-se essencialmente neste objetivo 3, que se chama saúde de qualidade, e que tem como subobjetivos, tem vários subobjetivos, mas um deles é a redução dos fatores de risco para a saúde, como é o caso do sedentarismo, do tabaco e do álcool, que eu venho aqui hoje apresentar em mais detalhe. Começo por vos apresentar este documento, que é o Global Status Report. Este documento saiu este ano, há muito pouco tempo, há coisa de 2 ou 3 semanas, e basicamente é um relatório com uma descrição geral dos dados mais recentes do consumo de álcool e do impacto do álcool na saúde, a nível global e em cada uma das 6 regiões da Organização Mundial de Saúde. 6 regiões, uma delas é a Europa, que inclui a União Europeia, a Europa de Leste e alguns países da Ásia Central que anteriormente pertenciam à União Soviética, isto só para dar algum contexto. E deixo aqui um QR Code para poderem aceder ao documento se estiverem interessados, é só para os mais curiosos, mas como muitos dos dados que eu vou apresentar de seguida vêm daqui, deixo desde já o link para quem estiver interessado. Então, o álcool na Europa. O consumo de álcool na Europa é o mais alto do mundo. Nós europeus, somos historicamente os maiores consumidores de álcool. Aqui eu apresento-vos o consumo de álcool per capita, em litros de álcool puro, que é o indicador usado para medir e para comparar o consumo de álcool entre países e regiões. E a Europa destaca-se aqui em primeiro lugar, com 9,2 litros de álcool puro por ano consumidos, em média, por adulto. Os adultos aqui são medidos a partir dos 15 anos, que é a idade que se considera a idade habitual de iniciação de consumo de álcool. E, embora este 9,2 não possa não vos dizer muito, eu posso dar um exemplo do que é que isto significa. Por isso, 9,2 litros de álcool puro de etanol por ano são equivalentes a 558 cervejas de 33 mililitros, ou 102 garrafas de vinho, ou 31 garrafas de vodka, só para terem uma noção. Nós somos os maiores consumidores do mundo. No top 10 dos países que mais consomem álcool, 8 dos 10 são países que pertencem à nossa região Europa, da OMS, e 7 desses são da União Europeia. Aqui mostro-vos, dentro dos países da nossa região, o ranking dos maiores consumidores para os menores consumidores. Portugal apresenta-se mais ou menos a meio da tabela, mas ligeiramente acima da média, com 10,4 litros de álcool per capita a serem consumidos todos os anos por adulto. Desde 2010, o consumo de álcool diminuiu ligeiramente, mas diminuiu menos de 10%, que é a meta definida pela OMS de que todos os países deveriam atingir. Por isso, o objetivo era que desde 2010 até 2025 houvesse uma redução de 10% no consumo da região e que todos os países diminuíssem também 10% do consumo de álcool.
Outro indicador que é muito importante para o consumo de álcool não é só a média per capita de litros de álcool, mas também a prevalência do consumo excessivo episódico de álcool. O que é este consumo excessivo episódico de álcool? É basicamente consumir 60 gramas ou mais. 60 gramas é aproximadamente 4 a 10 bebidas, digamos copos de vinho, e consumir esta quantidade numa vez só, num dia só, numa refeição só ou numa ocasião só, e fazê-lo pelo menos uma vez por mês ao longo de um ano. É assim que se define esta prevalência de consumo excessivo episódico de álcool. Porquê é que este indicador é importante? Porque está associado a uma taxa grande de embriaguez, e a embriaguez tem consequências muito diretas para a saúde das pessoas, nomeadamente em termos de acidentes, acidentes pessoais, acidentes de viação, entre outros. Isto é para vos dar uma visão geral do consumo de álcool na Europa, e para fazer a ligação com a mortalidade por álcool. Então, em 2019 morreram mais de 2 milhões e 600 mil pessoas por causa de álcool, como consequência direta do consumo de álcool. Desculpem, como consequência não necessariamente direta do consumo de álcool, e na Europa foram quase 800 mil pessoas. Isto significa que em 2019, uma em cada 10 mortes na Europa estima-se que uma em cada 10 mortes na Europa tenha sido consequência do consumo de álcool, o que significa que uma em cada 10 mortes seriam evitáveis se não houvesse consumo de álcool na Europa. O álcool também afeta a população de forma diferente de outros fatores de risco. Por exemplo, nós sabemos que no tabaco a mortalidade, as consequências do consumo de tabaco aparecem mais tarde na vida, aparecem essencialmente a partir dos 50 anos, enquanto que o álcool tem uma forma de atuar completamente diferente. O que acontece é que, em média, é uma em cada 10 pessoas que morrem na Europa por causa do álcool, mas se olharmos para grupos etários mais jovens, os grupos etários, por exemplo, entre os 30 e os 40 anos, este valor chega a mais de uma em cada 4 pessoas. A mortalidade por álcool acontece muito cedo na vida, e o que é o que afeta essencialmente a esperança média de vida. No entanto, queria também mostrar-vos que, se compararmos entre países, apesar de Portugal estar muito perto da média do consumo, da média, estar a meio na tabela no consumo de álcool, Portugal destaca-se aqui com um valor relativamente alto de mortalidade por álcool, por exemplo, mais baixo do que outros países produtores de vinho, como por exemplo Espanha ou Itália, e apresenta valores equivalentes à Europa Central. E outra coisa que eu queria mostrar é que quando eu falo em mortalidade por álcool, a mortalidade acontece via muitos tipos de doenças diferentes. O álcool está associado a mais de 200 doenças ou condições que podem provocar a morte. Neste caso, é só para ilustrar quais são as mais prevalentes na nossa região. A grande fatia de mortalidade associada ao álcool na nossa região é por doenças cardiovasculares. Isto acontece principalmente por causa dos países fora da União Europeia, onde as doenças cardiovasculares ainda são, a mortalidade por doença cardiovascular ainda é muito alta. Mas, por exemplo, na Europa, na União Europeia, onde as pessoas vivem mais e morrem mais tarde, a principal causa é cancro. O álcool mata essencialmente via cancro. Quando consideramos a visão global da Europa, cancro aparece em segundo lugar, mas na União Europeia é a primeira causa. Depois há outras doenças que são responsáveis por uma grande fração das mortes por causa do álcool, como é o caso das doenças do trato digestivo, onde se inclui cirrose, homicídios, suicídios, acidentes, doenças infecciosas.
Agora, eu gostava de falar um bocadinho mais especificamente sobre o efeito do álcool, ou sobre a ligação entre o álcool e o cancro. Deixo desde já também aqui um QR Code para uma fact sheet, um documento que sumaria esta ligação entre o álcool e o cancro na União Europeia. O documento foi publicado o ano passado, com o objetivo de informar a Comissão Europeia e descreve quais são qual é a evidência em relação ao álcool, que eu vou falar já a seguir, e descreve alguns dos números mais importantes para a União Europeia. Então, álcool e cancro. Qual é o link entre os dois? Bem, desde muito cedo que nós sabemos que o álcool é um carcinogénico do grupo 1, ou seja, está classificado no mesmo grupo pelo IARC do que, por exemplo, o tabaco. Esta evidência, deixem-me só realçar isto, não é nova. A primeira vez que o cancro, a primeira vez que o álcool passou a carcinogénico grupo 1 foi em 1988. E neste momento existe evidência suficiente para afirmar que o consumo de álcool causa pelo menos 7 tipos de cancro diferentes. 6 deles estão relacionados com o sistema digestivo, porque o que acontece é que ao consumirmos etanol, o etanol é metabolizado para acetaldeído, que é outra molécula altamente cancerígena, e à medida que essa molécula percorre o nosso sistema digestivo, pode aumentar o risco, ou aumenta o risco de cancro em praticamente todos os órgãos por onde passa. O único órgão onde ainda não há evidência suficiente para se poder dizer com certeza que causa cancro é o estômago, mas os estudos mais recentes começam a dar-nos, ou seja, há uma indicação de que há na mesma uma associação entre álcool e cancro no estômago, mas ainda não há evidência suficiente para poder declarar que sim, que é um tipo de cancro associado ao álcool. O único tipo de cancro que até hoje se sabe estar associado ao consumo de álcool e que não pertence a este sistema digestivo é o cancro da mama, nas mulheres, que acontece não pelo mesmo mecanismo biológico que falei há bocado, mas sim porque o consumo de álcool cria uma desregulação hormonal e essa desregulação hormonal provoca cancro de mama. Outra coisa que é muito importante dizer é que já há evidência científica, mais uma vez, de que mesmo pequenas quantidades de álcool aumentam o risco de cancro, especialmente nestes órgãos do sistema digestivo, porque quanto mais álcool beber, mais etanol se está a consumir e por isso maior é a probabilidade de haver uma mutação ao ingerir, ao metabolizar a molécula que é cancerígena. No entanto, a mortalidade por estes tipos de cancro não são todas iguais. É preciso dizer que os homens morrem mais de cancro por causa de álcool do que as mulheres, porque os homens consomem mais álcool do que as mulheres, mas nas mulheres estima-se que o tipo de cancro que atualmente mata mais e que tem origem no consumo de álcool é, na verdade, o cancro de mama. Em 2019, estima-se que mais de 11 mil mulheres tenham morrido na região da Europa por cancro de mama, devido ao consumo de álcool. O segundo tipo de cancro de morte por cancro associado ao álcool mais frequente nas mulheres foi o cancro de cólon retal, que é o mais comum nos homens. Pronto, e depois de perceber a gravidade da situação na Europa, consegue-se perceber porque é que a OMS faz o seu melhor para tentar aplicar políticas de álcool na Europa que visem diminuir o consumo de álcool e reduzir a mortalidade por causa do álcool. Por isso,
Para esse fim, a OMS desenvolveu um documento chamado The European Framework for Action on Alcohol, que é basicamente uma descrição em primeiro lugar, dos objetivos que a OMS pretende atingir para a região, que é, como eu disse anteriormente, a diminuição do consumo de álcool na região, do consumo per capita de álcool em 10%, garantindo que esses 10% não são influenciados apenas por um ou dois países, mas que todos os países diminuem o seu consumo. A meta é que pelo menos 35 países reduzam pelo menos 10% do consumo de álcool até 2025. E este documento, o European Framework for Action on Alcohol, apresenta 6 áreas, que são as áreas prioritárias para intervenção, que visam ou que podem ajudar a melhorar a resposta para diminuir o consumo de álcool. Destas 6 áreas, há 3 áreas que são consideradas as mais eficientes para diminuir o consumo de álcool e que por isso são vendidas como best buys. Vou começar do fim para o início. Uma delas é aplicar restrições ao marketing de álcool, como há vários níveis de restrições que podem ser aplicadas, desde proibir o marketing direcionado a crianças, proibir que haja outdoor marketing nas ruas, em placares, ou mesmo proibir completamente o marketing de bebidas alcoólicas. Outra das áreas é diminuir a availability, diminuir o quão fácil é o acesso a bebidas alcoólicas. Uma das formas de o fazer, por exemplo, é diminuir as horas em que é legal vender álcool, proibir o consumo de álcool em determinados locais, por exemplo, na rua, o que é muito comum no resto da Europa e em Portugal é legal, proibir as entregas ao domicílio de bebidas alcoólicas, etc, etc. E a mais importante, a considerada a melhor e a ferramenta mais eficiente para diminuir o consumo de álcool é a taxação e o controle dos preços das bebidas alcoólicas. Eu vou só muito brevemente falar sobre a parte da taxação das bebidas alcoólicas, dizer que esta é considerada a medida mais importante. Quando eu falo de taxação, falo de impostos especiais, que é o caso, por exemplo, que acontece em Portugal, não só para o álcool, para as bebidas alcoólicas, mas também acontece, por exemplo, para o tabaco, para as bebidas açucaradas ou mesmo para o gasóleo e a gasolina. Estes impostos especiais geralmente são impostos adicionais aos impostos que nós já pagamos sobre outros bens e alimentos, que pretendem tentar. A ideia é, estes são produtos, o tabaco, o álcool, as bebidas açucaradas, que têm um peso para a sociedade, por não serem benéficos para a saúde. E por isso, a ideia é taxá-los acrescidamente para poder, com isso, por um lado, tentar reduzir o consumo e, por outro, que o país tenha mais dinheiro para poder colmatar os gastos com a saúde adicionais por causa destes bens. E por isso é considerado uma das bases das políticas de álcool. Mas o que eu vos queria mostrar hoje é que, apesar de ser considerado uma das bases da política de álcool, é algo que ainda não acontece em todo lado. Em relação a cervejas e bebidas brancas, em todos os países da nossa região há a aplicação deste imposto especial. No entanto, quando se fala de vinho, a situação muda um bocado, porque a verdade é que apenas 29 países aplicam imposto especial sobre o vinho e os outros 20, dos quais temos dados, ou não aplicam de todo, ou aplicam uma taxa de 0%.
É preciso também dizer que desses 20 países que não aplicam taxação especial, que são estes aqui indicados a vermelho mais escurinho, 14 pertencem à União Europeia e Portugal é um deles. Portugal aplica impostos especiais às cervejas e bebidas brancas, mas não aplica ao vinho. Continuando, sobre as políticas de álcool na Europa, quero só, para finalizar, falar deste projeto, do projeto Evid Action. É um projeto, é um esforço conjunto entre a União Europeia e a OMS. O objetivo deste projeto é transformar a evidência em ação. Com isto quer dizer transformar a evidência científica que existe há muito tempo, mas que mas que pertence quase exclusivamente à comunidade científica, transformá-la em algo que pode ser divulgado pela população geral e garantir que essa evidência científica consegue ser traduzida numa ação. Mais uma vez, deixo aqui um QR Code para quem estiver interessado em saber um bocadinho mais sobre o projeto, mas eu vou falar muito brevemente mais duas ou três coisas sobre o projeto. Dizer que este projeto tem 3 objetivos específicos. O primeiro é desenvolver a evidência e perceber qual seria a disponibilidade dos países na Europa para implementar rótulos informativos nas bebidas alcoólicas, a informar sobre os malefícios do consumo de álcool para a saúde. Esses são os objetivos. O segundo objetivo é capacitar, promover a literacia em saúde e o conhecimento público sobre o link entre o álcool e os seus efeitos adversos na saúde. E o terceiro objetivo é garantir e melhorar o rastreio e intervenção para a dependência de álcool. Vou só muito rapidamente falar sobre o primeiro objetivo e o segundo e em breve acaba a minha apresentação. Então, a primeira parte do primeiro objetivo, que é o tal objetivo sobre os rótulos nas bebidas alcoólicas, a primeira coisa que a Organização Mundial de Saúde fez, ou que a nossa unidade, o álcool, drogas ilícitas e saúde nas prisões fez, foi desenvolver um inquérito europeu para perceber para perceber quanto é que os europeus sabem sobre a ligação entre o consumo de álcool e o cancro. Claro que não perguntamos só sobre álcool e cancro, perguntamos também sobre outras coisas. Por exemplo, começamos a perguntar sobre a cirrose. E em relação à cirrose, o conhecimento público é bastante alto. 93% das mulheres sabem que o consumo de álcool pode provocar cirrose de fígado e 86% dos homens também o sabem. Mas quando vamos falar de cancro, a coisa diminui muito. Diminui para 57% entre as mulheres e 49% se falarmos de cancro em geral, mas se falarmos de cancros específicos, aí o conhecimento ainda é menor. Cancro do fígado parece ser aquele que é mais conhecido, mas, por exemplo, o cancro da mama, que é neste momento o cancro associado ao consumo de álcool que mais mulheres mata, é o menos conhecido. Apenas 21% das mulheres sabe que o consumo de álcool que tem aumenta o risco de cancro de mama. E se olharmos para os homens, esse conhecimento é ainda mais baixo, de apenas 10%. Este foi um dos resultados que observamos, e outro dos resultados sobre os rótulos das bebidas alcoólicas foi o seguinte. Então, nós queríamos testar qual seria a reação dos europeus a incluir rótulos com uma mensagem sobre o consumo de álcool nas bebidas alcoólicas. Então, fizemos um estudo em que apresentamos 6 rótulos diferentes, que são os que vocês podem ver aqui. Se calhar não conseguem ver muito bem, mas eu vou explicar. Então, o primeiro rótulo é o rótulo de controle, que não tem nenhuma mensagem, é um rótulo fictício habitual. O segundo tem uma mensagem escrita, que é a mensagem que é defendida pela indústria, que diz, por favor, beba com moderação.
O terceiro rótulo tem uma mensagem geral, só a dizer álcool. O álcool não é alcohol harms your health, por isso o álcool prejudica a tua saúde. E depois mais três rótulos que têm a mesma mensagem escrita, que é o álcool causa cancro, incluindo cancro da mama e cancro colon-retal, mas a primeira garrafa só tem esse texto, a segunda tem um pictograma com um triângulo e um ponto de exclamação, e a terceira tem o que é é paralelo àquilo que acontece atualmente com o tabaco, que é, tem a mensagem e depois tem uma imagem gráfica que pretende chocar, neste caso é de um paciente acamado, um paciente de cancro acamado. E o que foi interessante aqui foi, o que nós queremos saber era como é que os europeus reagiam, e aqui o mais interessante foi ver que, em relação ao impacto e ao quão relevante o rótulo é, nós vemos que as mensagens que têm cancro, o texto relativo ao cancro, foram consideradas as mais impactantes e mais relevantes. Mas, ao mesmo tempo, foram consideradas aquelas que os europeus gostariam mais de evitar, em particular a que tem a imagem gráfica. Quanto ao quão compreensíveis e aceitáveis estes rótulos são, as opiniões foram muito contraditórias, quase, quando olhamos para mulheres e homens separadamente. Então, o que acontece é que as mulheres consideram que, em relação, pelo menos em relação à garrafa que é o controle, que não tem nenhuma mensagem, as garrafas que têm uma mensagem sobre o cancro são mais compreensíveis e são aceitáveis, são mais aceitáveis, mas a opinião da população masculina é que todos os rótulos são menos compreensíveis e menos aceitáveis do que o rótulo de controle, que não tem nenhuma mensagem. E pronto, eu fico por aqui na minha apresentação